Capítulo 13 da Carta aos Hebreus. Os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-as sem o saber, acolheram anjos. Verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Até aqui. Mais citações aí de Salmos, mais citações lá do Antigo Testamento. Lembrete, ele está falando aos hebreus. Então ele está botando história no contexto. Ele não está somente inventando isso. E vocês veem, logo no primeiro, vocês viram? Quer dizer, no versículo 2, isso aqui é interessantíssimo e é muita lição para a gente, como cristão. O que ele está dizendo aqui? Não negligencie a hospitalidade. Ou seja, façam esse acolhimento de pessoas, acolham pessoas, porque vocês que já fazem isso, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Por quê? Vejam só. Estamos num contexto da igreja começando a se formar, a amadurecer, e hospitalidade, ou seja, você receber bem as pessoas, você acolher as pessoas, você abençoar as pessoas, dentre elas ali, você não sabe, mas em algum momento da vida você pode ter abençoado um enviado meu, assim diz o Senhor, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Vocês que praticam isso naturalmente, já podem ter passado por essa. E é interessante, porque se você vir na cabeça aí, ao longo da sua vida, quantas pessoas você já acolheu, quantas pessoas você já recebeu, quantas pessoas... Você pode falar, caramba, eu acho que já passou um anjo aqui sim. Eu acho. Desde quando eu moro com meus pais, desde sempre, eu acho que em algum momento a gente já recebeu, já acolheu, já abençoou ali um enviado de Deus ali, que não pertence aqui ao mundo não, é um anjo, sabe, uma pessoa, eu acho. Mas é uma lição que a gente aprende acerca da hospitalidade. Vejam só, há algumas lições aqui para a igreja. Lembra, em outras cartas aqui, que ele fala que o nosso dever como cristão é abençoar as pessoas, os órfãos, as viúvas. Lembram também que primeiro a gente tem que abençoar os de casa, para depois abençoar os outros. Lembram disso? Eu não estou inventando não, tá? Isso aqui são citações. Isso, exato. Se eu começar a inventar coisa que não está aqui, primeiro vocês já vão tacar aí. Entendeu? Pois é. Então, são tantas coisas humanas, homens inventam, fazem, sistemas, que o genuíno evangelho do Senhor, que é o que a gente está lendo aqui, hospitalidade, é uma prática constante. Agora eu vou fazer uma pergunta. E pessoas que não gostam de receber as outras?
vezes é uma correria só, é isso, é aquilo, tal. Essa palavra é para você. A gente tem que aprender, saber lidar com os filhos, os irmãos, né? Olha o primeiro verso que ele fala: sede constante o vosso amor fraternal. Sentir o que o outro sente, empatia, né? Vocês viram aqui no versículo 3? Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles. Ou seja, sintam a dor deles, porque vocês pertencem ao mesmo corpo, pessoal. Os de casa, os que têm Jesus Cristo no seu coração, fazem parte do mesmo corpo. O mesmo sangue flui de um para o outro, que é o sangue de Jesus. Por isso que ele fala a constância no amor fraternal entre irmãos. Estão vendo? Agora vocês veem, cadê? Aí no versículo, né, no final do 5 e no final do 6 ali, ele fala, né? Ele cita, ele faz essas citações que é consoante ao povo hebreu, né? Remete muita palavra ali deles. E é uma palavra muito forte. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Certo? Continuando. Versículo 7. Meu título diz: os deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. O que ele está falando aqui, ó? Jesus Cristo, lembra que Jesus falou isso? Quando ele fala que ele é o pão da vida, né? Jesus, deixa eu lembrar a citação que ele fala. Esse que comer voltará a ter fome, mas quem comer do meu corpo jamais terá fome, não é isso? Oh, meu Deus, esqueci a citação, mas vamos lá, continuando. Cadê? Versículo 9. Confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito que com isso se preocuparam. 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, com oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Calma aí que eu vou explicar isso. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério. É o pão da vida. Como que é? Tá hoje, amanhã você já está com fome de novo. E depois você vai estar de novo. E depois de novo. Qual que é o proveito disso? Sendo que quando nós recebemos Jesus no nosso coração, a fome que eu digo não é a fome aqui do alimento, de eu ficar com fome aqui de comer alguma coisa, mas é a fome da alma, é a minha alma estar vazia de novo. Eu bebo, fumo, faço um monte de destruição, mas no dia seguinte eu estou faminto, eu estou vazio, eu estou precisando de mais. Agora com Jesus não, com Jesus é totalmente diferente, porque ele entra na nossa vida e nos enche do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo. E nessa passagem que a gente está vendo, ele fala acerca dos deveres espirituais. Vocês repararam algumas coisas, principalmente que a gente estava conversando há pouco, sobre essas doutrinas várias ou estranhas. Não sei se vocês talvez já visitaram algumas igrejas ou algumas seitas
e vocês viram coisas estranhas nesses lugares. Coisas que eu digo que nem na Bíblia está citada, que a gente deve fazer ou não. Tem muito. E aqueles que não atestam com a Bíblia, não é o bereano mesmo, o crente ali de Bereia, pois é, se deixa levar por, eu digo, convencimento, até pelo jeito político, persuasivo da pessoa em dizer alguma coisa. Estão percebendo? Gente, isso aqui é um alerta que ele está dando há quase 2000 anos atrás, e até hoje a gente está dando esses alertas de novo. Porque a humanidade vai e volta, os humanos, parece que somos todos iguais, meu Deus. A gente, parece que não aprende, Poxa, a gente fica falando tanto do povo hebreu, né? Poxa, parece que esse povo não aprende. Deus foi lá e fez o que fez lá com eles, o povo não aprendeu. Aí vai lá, faz de novo, não aprende. Aí passa outra guerra, passa outra morte, passa outra, não aprende. Meu Deus, somos assim. Peca, sofre as consequências do pecado e não aprende, peca de novo. Meu Deus, pobre que somos, meu Pai, pobre que somos, que quando será o dia que de fato nós aprenderemos isso e iremos trilhar uma vida santificada no teu reino, meu Deus? Aí eles falam aqui, ó, uma palavra interessante, ainda no 7, vocês viram? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Imitai. Estão vendo? Isso aqui é muito importante para a nossa vida, porque é uma referência de alguém que na tua caminhada, ou na minha caminhada, ela foi ali um referencial de Deus na minha vida, nas minhas ações e decisões, até um referencial de fé mesmo, me ensinou, me aconselhou, e agora o ensinamento é: imitai eles. É o que você vê. Nós não temos a capacidade de ver Jesus aqui na terra, mas a gente vê os seus filhos, vê a ação dele nos seus filhos. Então, assim como Timóteo para Paulo, se espelhem, lembrando que são homens, mas vocês, como um bom crente bereano, o que tiver de bom eu quero para a minha vida. Poxa, já lidaram com pessoas cheias de fé? Já viram? Pessoas que, meu Deus, pessoas, caramba, que ela fala com uma autoridade, com um poder que você, poxa, eu quero isso também. Já conversaram com pessoas, eu falei cheio de fé, né? Mas com pessoas ousadas na vida, ousadas, assim, eu diria até grandes empresários, pessoas assim que elas falam com uma autoridade que você, poxa, eu quero isso também para a minha vida. Claro, que eu estou falando pelo lado espiritual da coisa. Porque sabemos aqui que os discípulos, todos eles eram ousados, todos eles eram persuasivos nos seus discursos, eloquentes. Estão vendo características para a gente imitar? Não é errado, que ele está falando aqui, ó, imitai a fé que tiveram. Lembra lá da sua vozinha, da sua bisavó, da sua tia, do seu tio, que tinha uma fé em Jesus Cristo tão grande, inabalável, que para você é a referência de fé na tua vida hoje, até os dias de hoje. Nunca viu alguém talvez com mais fé que essa pessoa. Imitai a fé dela. Busque isso, porque é o referencial de Deus para a tua vida. Estão reparando? E vamos lá, continuando. Deixa eu ver meu tempo. Temos tempo. Versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois,
Com tais sacrifícios, Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós. Essa palavra aqui também é interessante. Se ele está ensinando a gente a imitar a fé desses que foram como referência de Deus alguma vez na nossa vida, agora ele está falando aqui e ele usa essa palavra guias. Olha o 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. O que é? Quem são os guias? Interessante ele usar essa palavra, né? Mas quem você diria que é? Os pastores e os bispos. Vocês lembram dos... Isso. Vocês lembram de algumas orientações que Paulo deu aos bispos? Eles têm que fazer isso, eles têm que cumprir isso. E eles têm a responsabilidade sobre essas pessoas. Responsabilidade que eu digo é, eles irão prestar contas sobre essas ovelhas. E você viu como ele cita aqui? Ele fala o seguinte, ó. Cadê? No versículo, ó, ainda no 17, no final, no meio dele. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Ele não presta conta só dele, não. Ele presta conta do seu rebanho também. Estão entendendo? Lembra que quanto mais responsabilidade a gente tem, mais conectado a gente está aos céus. Mas mais responsabilidade aqui na terra com o rebanho, sim. Vocês lembram também que um dos apóstolos fala o seguinte? Ai daquele que dentro de aqui, uma ovelhinha que esteja presente, você seja o fruto ou você seja o instrumento de tirá-la do rebanho e colocar fora do rebanho. Vocês lembram disso? Deixa eu lembrar como é que ele cita. É uma citação que ele fala acerca dos que estão dentro. E alguém que desvia um que está dentro, um joio que está dentro do rebanho, tira um daqui de dentro e coloca fora. Ele é pior do que aqueles que nem conhecem, nem compartilham da igreja, do corpo de Cristo. As estranhas doutrinas, vãs doutrinas, né? Interpretações do homem, não de Deus. Mas vocês perceberam isso? A responsabilidade que hoje tem os nossos líderes, pastores, bispos. Não é fácil. Tanto é que a gente vê que quanto mais responsabilidade tem, mais ação espiritual há, mais tentações há. Por quê? Se uma ovelha, às vezes, comete algum escândalo, alguma coisa, amém, ela vai ser tratada, doutrinada ali pela igreja, pelo corpo, pelos seus líderes. Mas quando um pastor, quando um bispo, quando algum líder cai em um escândalo. Então, vocês estão entendendo a questão de responsabilidade? Isso, quanto mais é dado, mais será cobrado. Estão entendendo? Então, ele fala exatamente isso. Então, que nós agora, à luz da palavra, obedecei aos vossos guias e sede submissos com eles, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Então vamos finalizar a carta. Versículo 18. Hebreus capítulo 13, verso 18. Tá? Não, já vai acabar também. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos, com muito empenho, que assim façais, a fim de que
eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra da exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos. E assim esse autor desconhecido finaliza a carta aos Hebreus. Mas vocês viram algumas pistas no final dela? Por que ele cita Timóteo? Vocês viram Timóteo aqui? A citação dele de Timóteo? Que por acaso, quem era muito colado com Timóteo ali? Quem, por acaso, né? Pois é, tem uma galera que acha que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, outras acham que foi Apolo, né? E, bom, não está citado, então não podemos dizer. Se tivesse aqui o nome, né, como nas outras, carta anônima aos romanos. Como as outras, né, aos Hebreus, a gente falou romano. Como nas outras, ele começa os primeiros versículos, eu, Paulo, vos escrevo. Sim. Agora vocês veem que era uma pessoa muito sábia do Antigo Testamento, ou seja, tinha ali graduadíssimo acerca da Torá, dos primeiros livros e tudo mais, e ao mesmo tempo convertido, porque vocês viram as citações que ele fala de Jesus Cristo, nosso Senhor, o pastor das ovelhas, né? Nesse final aqui ele vai citando, ó, que pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoou. Então, ele finaliza essa carta falando para eles. Ele fala até de um prejuízo que ele teve aqui, ó. Vocês viram? No versículo 19. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então aconteceu alguma coisa ali que ele perdeu, ou ele... Pois alguma bênção que foi retida, ou alguma coisa que foi roubada, eu não sei. Mas ele cita, né? Eu vos seja restituído mais depressa. Ah, tá, a fé dele. Ah, sim. Ah, sim, da parte dele. Sim, pois é. Restituído, né? Restituída a minha liberdade de estar com vocês. Pois é. Pode ser. Pode ser. Bom, e ele cita Jesus, ou seja, ele cita Jesus tanto no 20 quanto no 21, né? Que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. É isso, pessoal. Finalizamos, então, a carta aos Hebreus.